Então, no último vídeo, pessoal, nós vimos o conceito de pronome demonstrativo, né? Vimos as funções que esses pronomes têm, lembrando ali que eles estão situando a posição de um ser no espaço, localizando dentro do próprio texto elementos já referidos ou que serão referidos, ou situando no tempo um fato ou uma informação, tá? Como eu falei, vai ficar mais claro ali com os exemplos. Mas aqui então eu passo uma rápida tabelinha dos pronomes demonstrativos. Temos ali os pronomes que são variáveis e os invariáveis. O que quer dizer pronome variável, né? O que quer dizer o variável dentro ali da gramática? São palavras que conseguem variar de acordo com gênero e número, né? Então aqui a gente tem os pronomes demonstrativos. Este, esta, estes, estas. Depois temos esse, essa, esses, essas. E por último, aquele, aquela, aqueles e aquelas. Quais serão os pronomes invariáveis demonstrativos? Aqueles que não vão se mudar, não vão se modificar, se flexionar em número e gênero, o isto, o isso e o aquilo. Tá? Vamos começar então pelos pronomes este, esta, estes, esta e estas e isto, tá? A gente tem ali o primeiro exemplo ali com esta já inaugurando a oração. Então, esta cicatriz na minha perna é uma lembrança, tá? Ali o S não deveria estar ali, lembrança dos tempos de moleque, né? Lembrando, então, que esta é um pronome demonstrativo, não é o verbo estar. O verbo estar, ele viria com acento agudo no A, então fiquem bem atentos a essa diferenciação. Então, ela está bonita, né? Aí eu tenho um verbo, estar, né? O verbo ali que vai aparecer com o acento agudo. O esta, pronome demonstrativo, não é acompanhado do acento, tá? E ele está ali sempre se referindo, então, dentro desse tipo de oração, né, a um substantivo. No caso aí, esse esta está se referindo à cicatriz. Né? E o que o esta vai indicar para a gente, né? Olhando então ali na tabelinha, indicando ali o espaço dentro dessa oração. Então, vai indicar o que está próximo da primeira pessoa do discurso, ou seja, quem fala ou descreve ou escreve esse discurso. Então, quando se diz ou se escreve esta cicatriz da minha perna, né? Esta indica que a cicatriz está localizada onde? Na primeira pessoa do discurso, na pessoa que está falando, né? Então, a cicatriz, ela está no corpo da primeira pessoa do discurso. Então, eu vou utilizar o esta. Não vou utilizar o essa, por exemplo, nem aquela cicatriz. É esta cicatriz. Por quê? Porque está próximo da primeira pessoa do discurso, tá? A pessoa que está falando essa afirmação, tá? Num segundo momento ali, temos ser verdadeiramente humano e fraterno é desejar isto, a paz e a felicidade a todos. Então, aqui a gente tem um exemplo, o isto, né? Que vai dar ali uma indicação dentro do texto de posição, né? Então, o isto dentro aqui dessa oração vai se referir a algo que será dito no texto. Então, o que será dito? A paz e a felicidade a todos, não é? O isto representa todo este termo, a paz e a felicidade a todos. O que o pronome faz? Ele também substitui um termo. Lembra? Ele pode substituir uma frase. Nesse caso, acontece isso. Ser verdadeiramente humano e fraterno é desejar isto. O que é isto? A paz e a felicidade a todos. Seria a mesma coisa se eu dissesse ser verdadeiramente humano e fraterno é desejar a paz e a felicidade a todos. O isto equivale a este termo, né? Porque ele substitui, né? Porém, o que ele vai fazer? Para o texto ali ter um efeito ali, né, de tambores, né, um efeito ali do que virá, né, para fazer um pequeno mistério, né, colocado ali pelo isto e pelos dois pontos, né. O isto ele vai então se referir a algo que virá depois no texto, não ao que vem antes, né. Então não é a mesma coisa quando ele diz, né, naquele primeiro exemplo que a gente trabalhou ali, deixa eu voltar ao slide, aqui no diálogo, né? Nesse primeiro diálogo aqui,
Isso que me preocupa. Nesse caso, isso, ele está reproduzindo uma informação que já foi dita. Qual que é a informação? Ela não é muito diferente da nossa, a geração não é muito diferente da nossa. Então, nesse caso aqui, neste novo caso, como o termo ainda não foi dito no texto, vai ser utilizado isto, beleza? E por fim ali temos faz tempo que espero esta semana. Aqui nós estamos indicando o tempo, né? Esse esta está indicando o tempo. Qual que é o tempo que esse esta indica? O tempo atual, o tempo presente. Então, quando eu digo faz tempo que eu espero esta semana está acontecendo agora, neste presente, né? Então, aqui a gente tem 3 tipos de indicações desses pronomes demonstrativos, né? Ali no primeiro exemplo, pessoal, eu iria flexionar, por exemplo, né? Se fosse ali um substantivo, né? A cicatriz é um substantivo que é feminino que está no singular, né? Mas se fosse ali um substantivo masculino, por exemplo, eu trocaria para o este, por exemplo. Então, se fosse machucado, né? O machucado, então, é um termo que é masculino. Eu diria, este machucado na minha perna, né? Nesse caso, o este, o esta, o estes e o estas, né? São modificações aí de acordo com o gênero e número. Apenas o isto ali que ele não muda, tá vendo? Ali no segundo exemplo, não tem como colocar, flexionar no plural, nem flexionar por gênero, tá?